Vamos entender 1 Coríntios capítulo 13? 1 Coríntios capítulo 13, a partir do verso 1, a palavra diz assim: Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre línguas estranhas, e se você não viu, eu gostaria que você pudesse entrar aí no meu perfil e desse uma olhadinha nesse vídeo aí. Lá tá bem explicadinho falando acerca de línguas estranhas. Mas tem algumas pessoas que estão usando esse versículo de 1 Coríntios capítulo 13 para dar respaldo, para dizer que línguas estranhas ninguém vai entender mesmo, porque é língua de anjos. Porém, o único versículo que encontramos a Bíblia falando de línguas de anjos é esse de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Mas as pessoas têm o dom de manipular a palavra de Deus. Por quê? Porque esse versículo de 1 Coríntios capítulo 13, o foco está no amor. O tema principal não está falando de línguas, está falando do amor, chamando toda a atenção para o amor. Tem uma figura linguística chamada de hipérbole. Assim como alegoria, eufemismo também são figuras de linguagem, mas a pessoa quer trazer para o literal. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, ainda que eu fale, no original está, se eu falar a língua dos homens, se eu falar a língua dos anjos, é o que está escrito no grego. Não está falando que você fala. O apóstolo Paulo está dizendo se. E aqui entra a figura de linguagem, exagerando para poder mostrar o que realmente é principal. Inclusive, no decorrer aí, Paulo diz, né? Olha, eu poderia entregar meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, tá vendo? O foco está no amor. Daí ele diz assim também, ó. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e soubesse, né, conhecesse todos os mistérios, qual homem é capaz de conhecer todos os mistérios? Qual homem seria capaz de conhecer toda a ciência? John Boring, ele foi governador de Hong Kong e faleceu em 1872. Ele tem um recorde de entender 200 idiomas e de falar 100 idiomas. É o maior recorde que tem no mundo, é o dele. No mundo temos mais de 7.000 idiomas hoje. E Paulo está falando, ainda que eu fale a língua dos homens, qual homem é capaz de falar todas as línguas, todos os idiomas? Tá entendendo? Então o foco aqui de 1 Coríntios capítulo 13 não está nas línguas, não está no você se oferecer para ser queimado, não está em você conhecer toda a ciência, todos os mistérios, mas no amor. Esse é o contexto aqui do capítulo 13 de 1 Coríntios. E tanto é que se você continuar lendo, é um texto maravilhoso. Inclusive é tema para músicas, né? Se você continuar a leitura do capítulo 13, você vai ver que o foco está sendo o amor. Né? Ele vai falar o que é o amor verdadeiro, né? Que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. E esse amor jamais acaba. Então, o foco não está, mais uma vez reforçando, não está nas línguas. Não é que Paulo falava a língua de anjos e que Paulo falava a língua dos homens. Ele está usando uma figura linguística aí, chamada hipérbole. Gravem isso, para vocês não defenderem algo fugindo do conceito original que estava lá na palavra. Paulo não queria passar isso para os irmãos de Corinto. Ah, você pode falar em língua de homens ou língua de anjos. Não era isso não. Paulo estava falando, a atenção de vocês tem que estar no amor. Porque havendo amor, o resto vai de boa. Então, meus amados, vamos buscar ser honestos com o texto. Não tente manipular o texto bíblico. Quem gostava muito de manipular a palavra de Deus era a antiga serpente, Satanás.
A gente vê isso lá com Eva, ele dando uma distorcidinha na palavra de Deus. Ah, não é assim que Deus falou? E assim ele distorcia sorrateiramente a palavra de Deus. Hoje não podemos estar a serviço do Satanás. Porque se a gente tirar um texto do contexto original e der aquela manipuladinha só para poder forçar o texto, estamos a serviço do diabo. Tomem cuidado. Até mais e que Deus os abençoe.